Você ama a Deus ou ama a ideia dele? Não responde rápido. Respira. Sente. Pensa. Porque essa pergunta tem o poder de desmontar tudo aquilo que a gente achava que sabia sobre fé. Tem muita gente se ajoelhando, orando, cantando, declarando amor a Deus, mas quando a vida vira de cabeça para baixo, quando as bênçãos não chegam, quando a porta não abre, aquele amor se transforma em reclamação, em abandono, em frieza. E aí a verdade vem à tona. Talvez a gente nunca tenha amado a Deus. A gente só amava a ideia de ter um Deus que resolve tudo. Fica comigo até o fim porque isso pode mudar sua forma de ver tudo. A gente vive numa geração que se emociona com palavras bonitas sobre Deus, mas que se afasta da cruz quando ela pesa no ombro. É fácil dizer eu te amo, Senhor, quando tudo está dando certo. Quase quando ele se cala. E quando ele diz não? E quando ele permite que a tempestade continue, mesmo depois de tantas orações? Você ainda ama a Deus, ou já está decepcionado com ele? Jesus, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 66, viu muitos discípulos o abandonarem depois que ouviram uma palavra difícil. Sabe o que ele disse para os 12? Vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não estava ali por conveniência. Não era o tipo de seguidor que só andava com Jesus pelos milagres. Ele estava ali por causa da verdade, porque sabia que não existia mais nenhum outro lugar onde a alma dele encontraria vida. Mas, e você? Quantas vezes você já ficou chateado com Deus porque ele não atendeu um pedido seu? Quantas vezes sua fé esfriou porque algo que você queria muito não aconteceu? Pode ser que, sem perceber, você não estivesse buscando a Deus pelo que ele é, mas apenas pelo que ele pode te dar. Existe uma diferença brutal entre amar a Deus e amar os benefícios de andar com ele. Tem gente que ama o ambiente da igreja, ama a música, ama a comunidade, mas não ama o Deus da igreja. Não se entrega, não se rende, não obedece, vive de experiências emocionais, mas foge da transformação. E Deus sabe disso. Deus não se impressiona com palavras bonitas, com vídeos no Instagram dizendo Deus é fiel. Ele vê o coração. Ele vê quando a gente diz que confia nele, mas perde o sono toda noite. Ele vê quando a gente diz que ele é o nosso tudo, mas coloca qualquer coisa no lugar dele. O celular, o trabalho, a fama, o namorado, a aprovação das pessoas. Você já sentiu isso também? Às vezes a gente se pega tentando manipular Deus com obediência seletiva, como se fosse uma troca. Se eu for certinho, Deus vai me dar o que eu quero. Mas quando isso não acontece, vem o choque, vem a raiva, vem a crise de fé. E é aí que tudo se revela. Será que amávamos a Deus de verdade? Ou só a ideia de um Deus que realiza sonhos? É forte, né? Mas é necessário. Porque o Evangelho não é uma autoajuda espiritual. Não é um contrato de benefícios. É uma cruz. Jesus nunca prometeu vida fácil. Ele prometeu vida eterna. E só quem o ama de verdade está disposto a renunciar, a perder, a seguir, mesmo quando tudo parece estar indo na direção contrária. Lá no final eu vou te mostrar como virar essa chave. Mas agora, eu quero que você pense comigo no seguinte: quando Deus é tudo o que você tem, ele ainda é suficiente? Jó, depois de perder tudo, filhos, bens, saúde, disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é religiosidade. Isso é amor verdadeiro. Isso é fé que não depende de circunstância. Isso é saber que Deus não precisa provar mais nada. Ele já provou tudo na cruz. Esse é o tipo de amor que o céu reconhece. Amor que não precisa de recompensa. Amor que não precisa de holofote. Amor que continua mesmo quando as respostas não chegam. Mas essa geração tem dificuldade com isso. Vivemos um tempo onde tudo é rápido, tudo é descartável, tudo gira em torno do eu.
E se Deus não se encaixa nos nossos planos, a gente muda de fé como quem muda de roupa. A gente troca o evangelho da cruz por uma espiritualidade rasa, confortável, cheia de promessas doces, mas vazia de renúncia. A gente quer milagres, sem deserto. A gente quer céu, sem cruz. E aí vem a pergunta que corta por dentro. Será que estamos seguindo Jesus, ou só estamos tentando usar Jesus para chegar aonde queremos? Quantos de nós já oraram mais fervorosamente por um emprego do que pela presença do Espírito Santo? Quantos jejuam por uma porta financeira, mas nunca jejuaram pedindo mais santidade? Quantos fazem campanhas por casamento, mas nunca choraram pedindo um coração mais humilde? É disso que eu estou falando. Amar a Deus não é usar Ele para conquistar os nossos sonhos. É entregar os nossos sonhos, se for preciso, para viver a vontade dEle. Mesmo que doa, mesmo que o mundo chame de loucura, mesmo que a gente não entenda. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, o amor que não obedece é só discurso bonito, porque quem ama de verdade, obedece, mesmo em silêncio, mesmo com o coração em pedaços, mesmo sem entender o porquê. Talvez esse vídeo esteja te confrontando. Talvez esteja te lembrando de momentos em que você se sentiu traído por Deus, que orou e nada aconteceu, que acreditou e a dor continuou. E talvez você tenha começado a se afastar, não fisicamente, mas por dentro. Foi perdendo o brilho. A fé virou hábito. A adoração virou formalidade. Mas escuta isso aqui. Deus não desistiu de você. Mesmo quando sua fé esfriou, Ele continuou ali. Mesmo quando você não entendia, Ele estava cuidando. Mesmo quando você ficou em silêncio, Ele continuou te ouvindo. E se hoje você está aqui, assistindo isso, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando de volta para um amor verdadeiro, sem máscaras, sem interesses, só amor. E esse amor transforma tudo. Transforma nossa maneira de ver a vida, de lidar com as perdas, de lidar com as esperas, de lidar com a dor. Porque quem ama a Deus de verdade entende que, mesmo quando tudo está desmoronando por fora, por dentro existe uma certeza inabalável. O meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versículo 25. E isso é suficiente. Você pode até não ter tudo o que quer, mas se tiver a presença de Deus, você tem tudo o que precisa. Então eu te pergunto de novo, com toda sinceridade, você ama a Deus ou ama a ideia dele? Pensa com calma e comenta aqui embaixo o que isso despertou em você. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Talvez seja a resposta que essa pessoa tanto orou. Não deixe esse conteúdo parado. Deixe ele ser canal de transformação na vida de alguém. Esse é o canal Fé, porque quando a fé fala, a alma escuta.